Boa tarde, pessoal. Aqui Walter Pensador TK mais uma vez. Desta vez fazendo um vídeo sobre esse rapaz aqui, o Thiago Lima, do canal Desperte Thiago Lima. Ele faz parte da ala de vídeos dos youtubers que eu considero os youtubers conspiracionistas, que são aqueles youtubers que possuem aquele viés conspiracionista que eu já falei em vídeos anteriores. Aquele viés que diz o seguinte, ó, tudo está nas mãos de uma elite mundial que manda em tudo, e até quando eles estão errados, ele está certo. Então o cara sempre vê o mundo por esta ótica, e isso inclui agora esse decreto do Paulo Guedes. O problema do Thiago Lima é que, claro, não, comparado ao Romulo Maraschi, que eu já comentei algumas vezes antes, critiquei muito alguns posicionamentos dele, ele é um cara mais respeitoso, ele é um cara que inclusive permite comentários, então eu vou ter uma abordagem muito mais pacífica com ele, certo? Então, fãs do Thiago Lima, não fiquem me crucificando, isso aqui não é um vídeo de haterismo, é uma refutação para um ponto que o Thiago Lima errou, que foi em relação a esse vídeo do fim do 13º salário e direitos trabalhistas, que são falácias. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, através de algumas falas baseadas na teoria do liberalismo clássico, certo? Se você não entende o que é isso, vai estudar os principais autores liberais, como o Hayek e o Mises, que são os mais conhecidos, os que introduziram o liberalismo clássico, que é de onde Paulo Guedes vem. E vocês vão entender o que é verdadeiro capitalismo, e vocês vão ver que isso, diferente do que o Thiago Lima pensa, não é uma coisa que favorece os líderes do mundo, o que ele diz. Pelo contrário, eles desfavorecem. Mas vamos continuar ouvindo o que o seu Thiago Lima tem a dizer. Paulo Guedes tem defendido também novas mudanças na legislação trabalhista para reduzir a burocracia e aumentar as contratações. A carteira de trabalho verde e amarela, que prevê menos encargos. São tantos hoje que cada salário de um funcionário custa quase o dobro para as empresas. Atente para essa informação. Cada salário de um empregado custa o dobro para uma empresa, certo? Agora vamos ouvir o seu Paulo Guedes. Você pode escolher um sistema que tem muitos direitos e não tem emprego, e um outro sistema onde você tem muitos empregos e esses direitos são os que você escolher. Ou seja, o que Paulo Guedes quer dizer? Você tem um sistema onde o empregado custa pra caramba. Ele custa mais do que seu salário, custa o dobro. E ele falou que por causa disso, chega ao ponto que você vai ter que escolher. Ou você vai ter vários empregos sem todos esses direitos trabalhistas, já que os empregadores vão poder fornecer mais emprego, já que vai ser mais barato os funcionários. Ou você tem um sistema com esses direitos, mas perpetuando o desemprego. Eu vou falando disso à medida que o Thiago Lima for comentando e vocês vão entender melhor. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Paulo Guedes, o ministro da Economia colocado aí pelo governo Bolsonaro, vai acabar com o 13º, férias, fundo de garantia. Sim, não é clickbait, não é mentira. Eu peço que você assista esse vídeo até o final, pois a notícia é muito séria. E eu peço também que você vá cobrar de canais aqui no YouTube que apoiaram o Bolsonaro sobre tais fatos que vão ocorrer agora, depois da reforma da Previdência. Cobrar? Pode cobrar, Thiago Lima. Porque o que acontece? Nós queremos isso. Porque esses direitos trabalhistas, você pode estar entrando aqui de escanteio e não entender bulhufas do que estou falando e pensar, caramba, como esse cara pode ser contra algo tão bom para os trabalhadores? Deixa eu te dizer uma novidade para você, talvez para o Thiago Lima. Eles não são bons. Eles são um engodo. Eles são um engano que você pensa que está fazendo bem para você. Mas na verdade, os direitos trabalhistas são confisco do governo do seu dinheiro para usar para outras finalidades. Vou mostrar isso através de uns links, tá, que estão ali nas outras abas. E essencialmente serve para você prender você a um estado patrimonialista do qual você aprende a depender inteiramente. E é curioso, seu Thiago Lima, se você estiver me ouvindo, que isso é justamente vai de encontro ao que você acredita. Porque você não acredita, e olha que eu dou um mérito a muitas das coisas que você fala, tanto é que sou seu inscrito, você pode perceber aqui, eu dou algum mérito a muitas coisas que você fala, até o Maraschi, de que existe caras por trás, players poderosos que têm manipulações em governos, em vários setores do mundo. Então, você sabe que o Estado seria um desses braços e você está sendo favorável a uma máquina pública que faz você ser escravo desse Estado. Vocês falam declamam do povo ser gado e você está favorecendo um sistema que justamente perpetua isso. Você sabe de onde vem isso? Logo você vai descobrir.
carteira verde e amarela foi uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro. Segundo Guedes, a proposta vai para o Congresso só depois da aprovação da Previdência. É realmente muito importante que você assista isso. Eu peço que você inscreva-se aqui nesse canal, caso você não seja inscrito. Pois muitos aqui, nesse momento, quando vem notícias dessa forma, acabam se calando e as pessoas não sabem que isso está acontecendo. E quando chega, já foi aprovado e é um boom aí na cara de todos. Perceba a jogada que Paulo Guedes fez muito sabiamente, o fantochezinho da família Rothschild. Olha o que eu falei. O viés conspiracionista em ação. Ele diz que o Paulo Guedes fez isso porque ele é um fantoche do Rothschild. Ou seja, ele está com os donos do mundo. É isso que o seu Thiago Lima está falando. Só que o que Thiago Lima fala, de novo, está entrando em contraste com o que ele mesmo defende. Porque ele está defendendo um sistema socialista. Um sistema socialista de escravidão do povo. Vamos continuar. Fez de uma forma muito inteligente, que vai colocar isso como um privilégio ao trabalhador. Perceba, Paulo Guedes chama a legislação trabalhista de fascista para pregar a retirada do 13º e férias. Oh, meu Deus! Paulo Guedes chamou a CLT de fascista. Tá parecendo um esquerdista que chama todo mundo de fascistas que discordam dele. Calma! A legislação brasileira trabalhista, a CLT, como chamam, ela é baseada na Carta del Lavoro, que, caso vocês não saibam, foi uma das bases influências do sistema fascista italiano. Tá certo? E isso foi na época do seu Getúlio Vargas. Então você tem uma legislação antiga, uma legislação arcaica para uma época diferente e que é fascista. Fascista, cara. Fascismo nada mais é do que a filosofia do Mussolini. Tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Eu acho, Thiago Lima, que você com certeza, parece irônico, acho e tenho certeza na mesma frase, mas eu acredito piamente que você não vai ser a favor de fascismo, não. Porque isso aí é uma escravidão ao Estado. Mas é isso que a CLT é. E você vai ver com mais detalhes depois por quê. E aí, a gente continua para que vocês possam entender a situação. Guedes quer criar um dispositivo para permitir, perceba como eles colocam, ele vai te dar uma permissão para que os trabalhadores abram mão de direitos, inclusive os que estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal, como o fundo de garantia, as férias e o 13º no ato da contratação, a propagada carteira verde e amarela. Sim, é para que todos se ferrem realmente de verde e amarelo, não é mesmo? Vocês entenderam o que ele está fazendo, o que ele está dizendo? Engraçado, Thiago Lima, que você fala que todos se ferram, mas você próprio diz que é uma permissão. As pessoas têm o direito de fazer. As pessoas não podem escolher abrir mão disso aí. Você esquece que o que foi dito no início, que o empregado custa o dobro para o empregador por causa desses custos. E aí você prefere o que, criatura? Que você tenha uma lapada de direitos, que na verdade não são nem direitos, isso eu vou explicar, mas aí você não ganha emprego. Ou que você tenha menos, você negocie com seu patrão condições favoráveis a ambos e ele consiga te empregar. Me pergunta, Thiago Lima, por que você acha que há tantos desempregados no Brasil? Por que você acha que nos Estados Unidos está chovendo emprego? Certo? O que você acha? Vamos deixar a resposta no ar por enquanto. Ele vai fazer com que as pessoas possam abrir mão desses benefícios no ato da contratação. A carteira verde e amarela prevê que você pode negociar diretamente com os donos da empresa, você pode negociar diretamente com o seu patrão. Mas com dezenas de milhões de desempregados no país hoje, percebe que eu falei, dezenas de milhões de desempregados. De novo, por que motivo, Thiago Lima? Será que não é porque justamente é muito caro contratar pessoas no Brasil? É muito caro empreender no Brasil? Porque o pessoal pensa que o dinheiro dos empresários dá em árvore. Esquece que os empresários, a maioria deles são os micro e médio empresários. São os donos das padarias, os donos dos mercadinhos, que depois viram os grandes mercados quando eles prosperam. E a carga tributária e a carga trabalhista é muito pesada, seu Thiago Lima. Isso é uma medida socialista que se sustenta nesse sisteminha aí. Qual será o critério das empresas para contratar os funcionários? Simplesmente aqueles que abrirem mão de mais direitos vão ter as vagas. Aqueles que se recusarem, não, eu me recuso a abrir mão aí das minhas férias. Poxa, infelizmente tem um candidato aqui que ele abriu mão de todos os direitos, então a gente vai ficar com ele. E aí você continuará desempregado. Ou seja, eles não podem retirar o 13º, as férias e o fundo de garantia, pois está previsto na Constituição Federal. Mas, se você quiser, você pode se recusar para conseguir uma vaga. Ou então... Veja só o que o senhor Thiago Lima fala. Ele diz que necessariamente os empresários vão aceitar apenas empregados que abram mão dos direitos. Ele não cita duas coisas. Primeiro, isso é uma falácia.
Você não pode afirmar isso, porque você parte da premissa que o empresário apenas se importa em pagar menos. Se fosse isso, Thiago Lima, me responde uma coisa. Por que é que a maioria suprema dos negócios não pagam só o salário mínimo? Porque existem mercados privados que pagam mais. Porque existem mercados privados que dão benefícios que não precisam ser dados. Como, por exemplo, às vezes plano de saúde, coisas que a CLT não manda fazer. Hein? O que isso significa? Significa que não é necessário. Claro que o empresário tenta condensar seus gastos. Só que você esquece, Thiago Lima, que em um capitalismo saudável, os empregados são um bem finito e raro para o empregador. E eu estou falando de um bom empregado. Porque empregado qualquer, que faz de qualquer jeito, que falta ao trabalho, chega atrasado, isso você tem aos montes. Mas empregado bom é raro. E esses são muito procurados. E acredito, empresário com condições, ele vai tentar atrair esse cara. E para atrair esse cara, ele vai oferecer melhores condições. Então, mesmo que não haja benefícios desse tipo, desses pseudo-direitos trabalhistas, que eu ainda vou explicar isso aí, ele vai oferecer outras coisas. Então, Thiago Lima, o que torna você competitivo é você saber ser um bom empregado. Não é quer dizer que você precisa ter uma gama intelectual enorme, mas que você seja um bom empregado. Isso é o que mais os empresários reclamam. Mas você simplesmente vai da lógica que os caras sempre vão cobrar mais barato e vão sempre priorizar um empregado que não vai querer direitos trabalhistas. Isso é uma falácia, Thiago Lima. Você não pode provar isso. Até porque a realidade contrasta com o que você diz. Contrasta muito. Mas vamos continuar. Então, fique desempregado. Sim, cobre dos canais que apoiaram o governo Bolsonaro, pois aquilo que Mourão falou, vocês lembram que Mourão falou antes das eleições, que ele criticou o 13º, deu aquela repercussão toda. E eu também tenho uma enorme crítica ao 13º. 13º também é outro engodo, seu Thiago Lima. Eu tenho aqui, ó, um link para mostrar isso para você. Justamente porque eles estavam prevendo fazer isso. Não, eles não vão retirar, ok? Eles apenas vão fazer com que você abra mão, caso você queira conseguir um emprego. É brincadeira, né, cara? Eles sabem muito bem jogar com esse xadrez maçônico aí, a quem eles servem, cara. Desculpa, Thiago Lima, eu não consegui aguentar. Xadrez maçônico, cara. Pelo amor de Deus. O cara sempre vai interpretar tudo às vistas do viés conspiracionista. Cara, você às vezes acha que nem um marxista. A diferença é que o marxista pega o viés da luta de classes. Você pega o viés conspiracionista. Sim, há coisas que podem ter a ver com esses caras, que pode ter com a maçonaria e tal, mas tudo não está envolvido nisso. Existem muitos outros players nessa jogada, Thiago Lima. Abra mais seus horizontes. Mas vamos lá. E pior, o 13º, caso você não saiba, eu já vou terminar de ler aqui a reportagem para que você possa enxergar isso mais ainda. Mas o 13º é uma grande farsa, uma grande mentira. Eu falei isso aqui no último vídeo, vou colocar para que você veja que pois cada trabalhador trabalha realmente, literalmente, todas as horas e os dias da semana que equivalem a esse salário. Então você não está recebendo um benefício, como as pessoas pensam, o 13º salário é um salário a mais. Não, isso é para enganar idiota, isso é para enganar o gado realmente. Ora, que isso, Thiago Lima? Você está mostrando a farsa do 13º. Eu não vou precisar falar disso. Muito bom. Então por que você está criticando o fim dele, hein, seu Thiago Lima? Você acha por acaso que o fim do 13º eles vão pagar menos a você só por causa disso? Você esquece, e isso aí já está no link que eu vou passar daqui a pouco, que o 13º salário, ele nada mais é do que você pegar todo o seu salário de produtividade anual e dividir por 3 ao invés de 12. Você não está recebendo a mais, como você mesmo deu até outro argumento. Então, cara, só essa tua frase já tira a credibilidade do teu vídeo, porque você está fazendo o alarde de que ele vai tirar o 13º. Você acabou de dizer que ele é uma farsa. Então, por que agora você está oposto à saída dele? Ele não deveria existir obrigatoriamente. Até porque ele é sim um engodo. E agora, gente, é a oportunidade de mostrar isso para vocês. Esse artigo interessantíssimo do site Spotnix, que eu aprecio pra caramba, eu recomendo fortemente, vou deixar todos esses links na descrição. Ele fala 5 razões porque deveríamos acabar com FGTS, 13º salário e INSS. Ele faz uma explicação muito boa aqui, do início de como a população era na época antes de Getúlio Vargas, quando ele criou o CLT. Eu não vou ler tudo isso, não vai ficar muito comprido o vídeo, tá certo? Mas deixa eu procurar uma coisa legal aqui para mostrar para vocês. Pronto, vou ler esse texto aqui.
é bastante provável que nem mesmo você saiba o que é feito do seu salário, que desconheça o que é imposto sindical, que por sinal Bolsonaro combateu isso duramente, tá, seu Thiago Lima, você não esqueça disso, e como ele tira um dia do seu trabalho por ano, todos os anos, ou como você paga pelo SESI, pelo SESC, ainda que nunca tenha pisado em um. Até mesmo a reforma agrária é bancada com parte do seu salário, 0,12% dele para ser mais exato, sem que você receba em troca sequer uma prestação de conta sobre o que é feito. Como já era de esperar, tais direitos não são unanimidade ao redor do mundo. Em muitos países com renda mais alta que a nossa, eles sequer existem. Em outros são radicalmente diferentes. Abaixo listamos 5 motivos porque você deveria reconsiderar sua opinião sobre a nossa legislação trabalhista. Vamos ver outro negócio aqui. E ainda tem esse parágrafo aqui, gente. A Justiça do Trabalho, certo, que é o setor do governo, que por sinal Bolsonaro diminuiu pra caramba, isso foi ótimo, que é usado para bancar todo esse aparato trabalhista, gasta por ano mais para bancar a si mesmo do que todos os benefícios por ela gerados aos trabalhadores. Seus gastos anuais de 0,3% do PIB equivale ao gasto de todo o sistema judiciário alemão e é maior do que os gastos de qualquer outro país do Ocidente com o judiciário. Ou seja, além desses direitos serem um engodo, você está, na verdade, não está recebendo uma coisa boa. O governo está confiscando de você o dinheiro para depois talvez te dar. Você ainda está sustentando. Para que isso seja feito, você está sustentando um sistema que gasta bilhões do teu dinheiro. E ainda mais o teu dinheiro, ele é pego, confiscado contra a sua vontade e você muitas vezes não vê a cor dele. Mas vamos lá. Ele fala aqui como os professores do Canadá tornaram-se milionários ao desistir da previdência pública. Se vocês puderem ler isso aqui, é muito interessante. Agora vamos lá. E olha aqui, primeira questão da previdência. Sobre o seu salário, você contribui lá com o valor de 11% até o limite do teto de 5.189,82. Seu empregador deverá pagar outros 20% sem limite algum. Em suma, se você recebe 15 mil, ele paga 3 mil e você 11% sobre aquele valor. E para onde vai todo esse dinheiro? Ao contrário do que boa parte das pessoas pensam, esse dinheiro não é destinado a nenhum fundo social com o intuito de cobrir benefícios futuros da Previdência. Ele é simplesmente destinado a cobrir os gastos atuais com aposentados e pensionistas. Ou seja, você contribui sua vida inteira e ao final recebe apenas uma promessa de que receberá algo. Isso, gente, é a Previdência. É por isso que Bolsonaro quer reformá-la. Não vou falar muito sobre isso, porque eu não creio que o Thiago Lima falou sobre isso aí. Mas isso é um tal do direito trabalhista, que na verdade é o confisco do seu dinheiro para talvez te pagar no futuro. É apenas uma promessa, porque na prática é um esquema de pirâmide que está pagando apenas os que estão contribuindo atualmente. É por isso que precisa mudar. Aí vamos pular essa parte aqui. Como o seu FGTS, que aqui o segundo pseudo direito trabalhista, banca o luxo de Eduardo Cunha e causa R$1.000 de prejuízo todo ano. Aí vamos lá. Como você deve imaginar, porém, a maneira como estes recursos FGTS serão usados não é uma decisão que cabe a você. Toda a gestão deles é feita pela mesma empresa, a Caixa Econômica, que recebe por isso 4,12 bilhões de reais, ou seja, quase 80% do seu lucro. O destino varia. Financiamento habitacional, compra de dívida pública e garantia de ajudar algumas das maiores empresas do país via BNDES. Continuando. Com 8% do salário de cada brasileiro, todos os meses o FGTS tornou-se um fundo de tamanho considerável. Só há um problema nessa história, ele não gera retorno algum para os seus donos, ou seja, vocês. Nós. O retorno destes ativos equivale a 3% mais TR sobre o total. Nos últimos anos, este valor foi na média 4,5%. Em 2015, por exemplo, onde a inflação foi 10,67%, a diferença entre o retorno do fundo e a inflação equivale a 32 bilhões de reais perdidos para a população, ou seja, R$1.030 para cada trabalhador brasileiro. É dinheiro seu que nunca chega ao seu bolso. Como tudo que não é bom pode piorar, procurar saber para onde esses recursos são encaminhados pode ajudar a entender o motivo pelo qual o fundo existe. Em 2007, preocupado com o baixo retorno do FGTS, o governo decidiu aplicar 10% dos recursos depositados por cada trabalhador em um fundo de investimentos, o FIFGTS. A nota mental. Quem você acha que estava governando nessa época? Sim, seu Lulinha. Caberia esse fundo, por exemplo, investir em participações de empresas, comprar títulos privados ou financiar projetos.
Um olhar sobre o que é FGTS atualmente, no entanto, mostra que a Lava Jato e outros escândalos não surgiram por acaso. Os maiores beneficiários desse dinheiro são justamente as empreiteiras envolvidas em tantos esquemas hoje conhecidos do público. Boa parte do seu FGTS financia, entre outras tantas empresas envolvidas em corrupção, a Odebrecht, a maior beneficiária do fundo. Outros bilhões garantem a construção de uma fábrica de celulose que pertence aos mesmos donos da JBS, a maior doadora de campanhas políticas do país. Como a Operação Greenfield, deflagrada pela Polícia Federal, deixou claro, um dos principais responsáveis por definir o destino dos recursos era justamente Eduardo Cunha. Lembra dele, gente? Graças ao vice-presidente da Caixa, indicado por Cunha no governo Dilma, ele pôde autorizar, por exemplo, a liberação de 400 milhões de reais para a América Latina Logística, a maior companhia ferroviária do país. Resultado, 2 milhões a mais na conta de Cunha. Ao todo, a Polícia Federal calcula em torno de 30 milhões de valores desviados do FGTS por Eduardo Cunha. E outra coisa, cabe lembrar que assim como a jabuticaba, o FGTS é uma exclusividade brasileira. Não há nenhum país entre os mais ricos do mundo com um fundo com função semelhante. E para piorar, reforma agrária, sindicatos e apadrinhados políticos, um resumo de quem embolsa parte do seu salário. A esta altura do campeonato, você deve ter reparado que seu salário não é apenas seu, mas há ainda outro grupo de pessoas que embolsam parte considerável deles. De todos os seus dias trabalhados por ano, por exemplo, um deles é embolsado pelos sindicatos. Enfim, gente. E agora, o 13º. Cortar um bolo em 13 pedaços em vez de 12 não lhe tornará mais rico. Aí vamos lá. Na prática, seu salário tem como origem a sua produtividade, aquela palavrinha feia e pouco comentada que lhe remete quase sempre a lucro do patrão. A realidade é que é justamente a tal produtividade que determinará seu ganho real, e não é dividindo por 13 em vez de 12 que seu salário ficará maior. Ao longo dos últimos 15 anos, nosso ganho de produtividade limitou-se ao crescimento da agricultura e da mineração. Na indústria houve perda real. A consequência mais óbvia disso tudo é que o bolo a ser dividido ficou menor. Na média, o americano produz o mesmo que 4 brasileiros. Ok, clicou no link aqui, gente. Há 40 anos essa conta era de 1 para 3. Se não modificarmos esse cenário, nos manteremos constantemente presos a essa armadilha de renda. Não é possível aumentar salários com passes de mágica. E o que a legislação trabalhista tem a ver com isso? Muito. Então vocês perceberam até agora, FGTS e INSS são confiscados de você sem você querer. O INSS é uma pirâmide, FGTS faz seu dinheiro perder e além do mais, é o governo dizendo para você, ó, esse dinheirinho você não sabe usá-lo, eu vou confiscá-lo, talvez eu devolva para você. E quando devolver, você vai ter perdido dinheiro também. E aí, gente? E além disso, esse dinheiro confiscado desconta do seu patrão e faz com que o patrão pague mais por você, causando desemprego. Percebeu o ciclo da desgraça? Percebeu de onde vem o desemprego? Percebeu por que os direitos são combatidos pelo Paulo Guedes e governo Bolsonaro, que na verdade são direitos coisa nenhuma? Percebeu a importância da carteira de trabalho verde e amarela, seu Thiago Lima? Mas vamos terminar da CLT. O que há de errado com ela? Ela é inflexível. Aí vamos citar um exemplo aqui. Imagine que você mora em uma grande metrópole brasileira que vai para o trabalho todos os dias de ônibus. Em determinado dia, o ônibus se vê preso em um engarrafamento, forçando você a chegar 15 minutos atrasado no trabalho. O que há de comum real com isso? Para muitas pessoas, absolutamente nada. Para a CLT, trata-se de uma violação da lei que proíbe o funcionário de entrar um pouco depois ou sair um pouco além do horário estipulado. Pode parecer pouco, mas a lei criada em uma época onde o setor de serviços era mínimo, a indústria quase inexistente e o trabalho intelectual uma raridade, impede que qualquer funcionário possa controlar melhor seu tempo de trabalho. Imagine esse mesmo exemplo que você decida sair do trabalho 15 minutos após o combinado para compensar. Mais uma violação da CLT. O empregador é obrigado a lhe pagar horas extras. Percebeu? E aí, engessamento. Reduzir salários, garantir rendimentos distintos para funcionários em funções iguais e outras ações similares são terminantemente vedadas pela lei. Nem mesmo uma crise no setor pode permitir que uma empresa reduza a remuneração para evitar demissões. Graças a esse engessamento, casos curiosos podem acontecer, como relata a consultora jurídica Maria Lúcia Beyami, por exemplo. Por um erro de RH, uma empresa acabou remunerando a mais 2 funcionários específicos em um mesmo setor. Sob o ponto de vista da lei, a empresa teria 2 soluções: aumentar todos os salários ou demitir os 2 funcionários, que foi o que acabou ocorrendo. Ou seja, perceba que é uma lei deslocada no termo, uma lei que engessa o mercado privado. Ela é inflexível, não permite flexibilidade, ou seja, você não consegue liberdade nela, é complicada e um enorme atraso. Uma lei
da Idade da Pedra. Muito irônico, progressistas que falam tanto sobre progresso, sobre avançar, como o passado é ruim, como o antiquado é ruim, defendem CLT, que é da época de Getúlio Vargas, cara, década de 40, década de 50. E você, Thiago Lima, você está endossando isso. Repare o que são os direitos trabalhistas. Eles são o governo confiscando o seu dinheiro e talvez devolvendo ou não. É o governo manipulando você como gado, Thiago Lima, e você não gosta disso, dizendo para você que você não sabe cuidar do seu próprio dinheiro. O que Paulo Guedes está fazendo é fazer com que não só o setor privado possa ter condições de ser mais barato, assim contratar mais pessoas, e você tenha mais liberdade sobre o seu dinheiro. Porque talvez você não tenha esse direito trabalhista, mas ele não será proporcionado por um Estado. Tudo que você ganhar será seu, será apenas seu. Você não prefere isso, Thiago Lima? Você não prefere que as pessoas tenham liberdade? E olha, eu prefiro isso também. Eu acho que está tendo um grande choque de prioridades aqui, seu Thiago Lima. Você está defendendo pautas socialistas, pensando que está fazendo a coisa certa. Você não está. E para terminar, existe a falar sobre salário mínimo também, que eu não sei se você falou no seu vídeo, eu não vou nem ver mais, porque eu acho que ele é muito longo, meu vídeo já está comprido demais. Mas qualquer coisa você me cita depois, se eu precisar falar mais alguma coisa sobre outra que você disse, tá certo? Vamos terminar aqui sobre a questão do salário mínimo. Veja esse quadrinho interessante. A economia funciona assim, certo? Empresas que pagam bem, as casinhas mais acima do mar, empresas que não pagam bem. Todos eles estão abaixo do mar, ou seja, que é o mínimo onde a pessoa não sobrevive e morre. Ou seja, essas aqui estão a vida mais difícil, mas estão vivendo, mas ainda estão vivendo. Estão vivendo decentemente e esses aqui estão vivendo bem. Aí chega o salário mínimo. Como as pessoas acham que o salário mínimo funciona? Tá aqui os caras que recebem mais e todos os outros estão recebendo o salário mínimo. Você pensa, oh meu Deus, todo mundo agora vai ganhar o mesmo salário, todo mundo ganhando bem. Eu coloquei um salário mínimo aqui em cima, então ó, tem caras mais ganhando isso aqui não. Todo mundo tá ganhando isso para cima. Não é isso que você pensa? Mas não, amiguinhos, é isso que acontece. Você tem as pessoas que ganham acima, os que estão abaixo ficam desempregados. Porque é o que eu disse, a questão da produtividade. Se você tem um emprego que não vale o valor do salário mínimo, cara, ou o empregador vai ter que encher você de trabalho para você valer aquele salário, ou você não terá emprego. É assim que funciona. Então o salário mínimo ele acaba com as pessoas com pouca instrução e com as pessoas de baixa renda. O salário mínimo acaba com os pobres e menos qualificados. Se você quer mais detalhes, leia esse artigo. Todos os 3 estarão na descrição. Então, galera, e Thiago Lima, entendam uma coisa. O Guedes, ele é essencialmente um entusiasta da escola austríaca do liberalismo econômico. Eles combatem veementemente essas coisas estatais que só fazem atrapalhar o capitalismo e escravizar as pessoas. Você, como alguém que é contra essa manipulação dos donos do poder, de pessoas que estão por trás querendo nos manipular e controlar nossas vidas, deveria ser a favor disso, porque isso favorece o que você pensa. Os direitos trabalhistas eles são um engodo, todos eles, e eles são algo para deixar você preso a um estado paternalista socialista. Então decida, Thiago Lima, de que lado você está? Você está do lado de que quer liberdade para as pessoas prenderem, terem mais emprego? Ou você tem um lado socialista, que é isso que você está fazendo nesse vídeo? Enfim, é isso, gente. Thiago Lima, eu espero ansiosamente que você veja esse vídeo, repense sua visão. Se houver alguma coisa desses 8 minutos que você achar que eu não citei, que eu precisar falar, me avisa. Porque sinceramente eu acho que o que você falou aqui já foi suficiente para a pauta. Mas me avisa aí. Curta, compartilhe se vocês curtiram. Inscreva no canal se vocês gostaram. E lembre-se que a verdade é uma só. Estamos abertos a discussões, desde que sejam respeitosas. E pessoas que amam o Thiago Lima, não venham com hate no meu canal, porque eu tratei muito bem. Eu estou apenas refutando ele no campo das ideias. Apenas isso. Valeu, gente!